Galera, gente, Antônio Miranda, um dos maiores ateus, com um dos maiores canais ateístas do Brasil, foi refutado. Foi refutado por um apologeta. Até tô incrédulo, meu. Assim, esse tempo todo eu achava que ele falava a verdade, que mostrava mentiras e contradições na Bíblia, mas depois de eu ver o vídeo desse apologeta eu percebi que realmente não. Pô, até tô me sentindo assim enganado e me sentindo culpado de ter mergulhado assim no ateísmo, de ficar criticando a Bíblia, de criticar a Bíblia e tal, né? E essa apologeta realmente me mostrou que não existem contradições na Bíblia, somente aparentes contradições. O Antônio vem nos enganando esse tempo todo, gente. Falando que tem contradição, que Deus não existe. Pô, até tô me sentindo mal aqui, né? Me desinscrevi do canal dele, inclusive, gente. Saí mesmo de lá, porque, pô, tô processando ainda muita coisa, tenho que pensar muita coisa. Esse vídeo da apologeta me abalou mesmo. Os argumentos dele são muito sólidos, pessoal, muito consistentes, sabe? E me fez entender que realmente não tem contradição na Bíblia, como os ateus ficam falando por aí. Até tô me sentindo mal, porque eu também falava bastante isso, né? Eu sou um ateu, agora tô com dúvidas. Mas será que isso é mesmo verdade? Bom, esse é um vídeo mais de um apologeta por aí da internet que acha que tem melhor conhecimento da Bíblia, né? Como se fosse um escolhido especial de Deus ou do Espírito Santo para interpretar melhor. Mas é mais aquele mesmo blá 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 de sempre, enrolação, malabarismo, que nunca chega a lugar nenhum. Então estarei reagindo ao vídeo dele, reagindo a Antônio Miranda, e o ponto central seria se há contradições na Bíblia ou não. E tem uma coisa que eu acho engraçado com relação a esses apologetas fundamentalistas. Eles têm essa mania de acusar os outros daquilo que eles mesmos fazem. Beleza? Então esse vídeo aqui vai servir para desmentir esse tal de canal aí, Logos Apologética. Bom, objetivo aqui, antes da gente começar, né? O objetivo do canal para esse ano é atingirmos a marca, galera, de 10 mil inscritos. Sim, já estamos com 6 mil e alguma coisa aí, 6.300. Já é um pouquinho mais do meio caminho andado, galera. Então, imagino eu que até o fim do ano já teremos aí 10 mil, quem sabe um pouquinho acima dos 10 mil inscritos, beleza? Então, se você gostou do canal, é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar também o like, capite? Que é para ajudar aqui no engajamento do Mano Richter, beleza? Vamos lá ao que interessa. Tenho certeza que você já ouviu do seu pastor que a Bíblia não pode conter erros e contradições, que é a palavra inerrante de Deus e que é a obra perfeita, inspirada pelo Espírito Santo e pelo próprio Deus. Não é isso mesmo? Mas calma, isso não poderia estar mais longe da verdade. A Bíblia é cheia de contradições e eu vou te mostrar isso agora. Antes de mais, pessoal, eu gostaria aqui de recomendar para vocês, tá, o Manual Bíblico das Questões Difíceis e Polêmicas da Bíblia, que visa ajudar os cristãos estudiosos da Palavra de Deus a aprenderem mais sobre os textos complicados de discernir das Escrituras. Seria interessante se essas perguntas, essas questões complicadas e polêmicas fossem feitas por críticos da Bíblia, porque acaba sendo meio que redundante um fundamentalista, um cristão aí, elaborar um manual com essas perguntas difíceis e ele mesmo responder essas tais perguntas difíceis. Complicado isso aí. Nas Escrituras, certo? O manual contém as perguntas mais complicadas e controversas da Bíblia, com respostas claras e objetivas. O link oficial, pessoal, está aqui na descrição. Vocês vão poder encontrar lá centenas de perguntas e respostas, dúvidas bíblicas, para vocês poderem aí também responderem seus amigos aí, ateus, céticos, tá bom? Sobre a Bíblia. Tá? Acho que o nome desse manual aí deveria ser Manual do Malabarismo. Tudo que eu recomendo está aqui na descrição, tá bom, pessoal? Livros e cursos, tá? Em mais um vídeo simplista e raso, né, para enganar pessoas informadas... Viram? É mais um vídeo simplista e raso para enganar as pessoas desinformadas. Galera, eu vou desmentir o apologeta aqui. Vou desmentir ele. E vou vos provar que o vídeo raso e que serviu para enganar desinformados é o vídeo dele. Aqui é para a gente prestar muita atenção nos detalhes e não fazer todo esse malabarismo que eles fazem aí. A estratégia dele foi basicamente de apontar o dedo e interpretar tudo errado. Tudo errado, vocês verão. Ele vem com mais essas contradições, né? Vamos refutar uma por uma, tá? O vídeo do Antônio apresenta uma série de supostas contradições na Bíblia, argumentando que elas invalidam a existência de Deus.
Assim, seria interessante ele, nesse vídeo, começar a definir o que é contradição e por aí vai, dar exemplos do que é contradição, só que ele não faz isso. Galera, vou vos dar aqui um exemplo. O João gosta de maçã. Essa é uma frase que eu construí, é a primeira frase, beleza? Memorizaram? O João gosta de maçã. Só que depois eu falo que o João não gosta de maçã. E eu estou me referindo à mesma pessoa, o mesmo João. Entenderam? Então há um conflito de ideias aí, há um choque de ideias que não fazem, que não se casam, que vão em sentidos opostos. Uma hora eu disse que o João gosta de maçã, outra hora eu disse que esse mesmo João não gosta de maçã. Então essas duas frases são completamente contraditórias. Mas se porventura eu dissesse que o João deixou de gostar de maçã, o João já não gosta mais de maçã, aí já não acaba sendo contraditório, não há conflito de ideias. Capite? Ou seja, então dei um exemplo bem básico aqui, bem simples, que é para vocês poderem entender o que é contradição. E nós encontramos vários textos que acabam sendo conflitantes em ideias envolvendo os mesmos ou o mesmo elemento. Beleza? Isso é algo que ele não mostrou. Então aqui já começo, só com essa definição simples, exemplo simples, a vos mostrar que ele está completamente errado. E vai casar com as outras ideias que virão posteriormente, capite? No entanto, uma análise mais aprofundada desses pontos revela que muitas das contradições podem ser explicadas através de uma leitura contextualizada e hermenêutica adequada. Tá? Então vamos lá refutar ponto a ponto. É sempre o mesmo papo. Ah, não, você tem que analisar aprofundadamente, você tem que pegar o contexto. Ele não pegou o contexto, mas ele está fazendo exatamente isso daí. Não está pegando o contexto e não analisou de forma profunda. É aquilo que eu vos disse. Fundamentalistas, apologetas fundamentalistas como o senhor aí, têm muito essa mania de acusar os outros daquilo que eles mesmos fazem. E os distraídos que vão ver esse tipo de vídeo aí, que é para confirmar mais o seu viés que já tem, não acabam sendo críticos e se deixam levar por raciocínios rasos, como ele vai apresentar aqui agora. Beleza? Eu falo raciocínio raso e vou provar aqui, galera. Eu falo e provo. Se eu te perguntasse agora, com a sua Bíblia em mãos, se Deus ele instituiu o sacrifício de animais, sim ou não, o que você me diria? Talvez por você ver em inúmeras passagens que Deus se agrada do cheiro da oferta queimada, do cheiro da gordura do animal sacrificado, talvez você dissesse que sim, Deus instituiu isso. E de fato você estaria certo, pois aqui em Levítico, a partir do capítulo 1, você vê isso. Eu vou ler só o versículo 9, mas você pode ler o contexto e verificar que é o próprio Yarvá que fala isso a Moisés, tá? Então no 9 diz, o homem levará com água as entranhas e as patas e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Este holocausto será uma oferta queimada de agradável odor a Yarvá. Bom, então vocês entenderam o que foi dito aqui. Primeiro, Levítico, é a passagem, o livro que foi citado, né? Levítico 1, Deus instituiu sacrifício. Beleza? Esse é o ponto central que o Antônio começou então a expor. O ponto central, Deus instituiu sacrifício. Então ele deixa aqui de forma bem clara o ritual que deve ser procedido e que isso é agradável a Yarvá e como se deve proceder. Mas quando abrimos Jeremias 7:22, nós temos o seguinte: pois quando tirei os seus pais do Egito, não falhei nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Pô, meu apologeta aí botou a música dele de fundo em cima do vídeo, que também já tinha a música, daí virou uma bagunça, cara. Aí fica estranho, né? Aí fica complicado. Será que Deus instituiu o sacrifício, sim ou não? Porque Levítico é depois do Egito, né? Depois de tirar do Egito, está dizendo que instituiu. E agora? Primeira contradição. Entenderam, pessoal? É um raciocínio tão simples. Com base na definição de contradição, de forma simples também, que eu trouxe aqui para vocês, e um exemplo, indo para a Bíblia, entendeu-se claramente que no livro de Levítico, Deus instituiu o sacrifício, orientou como deveriam fazer o sacrifício, e eu vou ler aqui junto com vocês. E já em Jeremias, que seria, entre aspas, um evento posterior ao evento de Levítico, Deus, através do profeta Jeremias, informa o seu povo, né, e tudo mais, de que, olha, eu nunca falei para os vossos pais, que serão os antepassados deles lá, que já estavam estabelecidos na terra prometida, né? Ele diz que nunca disse alguma coisa assim de orientar, de instituir assim, o sacrifício.
Ou seja, é um conflito de ideias, é uma contradição clara. Entenderam? Mas vamos ver o malabarismo aí do apologeta. Então, aqui nesse primeiro ele fala sobre o sacrifício de animais, né? Levítico versus Jeremias, tá? Então, ele cita Levítico 1:9, onde Deus estabelece sacrifício de animais como uma oferta agradável, e contrasta com Jeremias 7:22, onde Deus diz que não ordenou os sacrifícios ao tirar os israelitas do Egito. A aparente contradição surge de uma leitura descontextualizada. Em Levítico, Deus estabelece um sistema sacrificial após a aliança no Sinai. Ou seja, que ele está reconhecendo que Deus estabeleceu um sistema sacrificial. Isso está correto, está escrito lá em Levítico, e a gente vai ler daqui a pouco, beleza? E me parece que ele está lendo aí alguma coisa. É um tanto estranho. Talvez seja o modo dele a organizar os seus pensamentos por escrita e depois começar a ler, né? Talvez seja isso. Mas também pode ser que ele deve ter botado em alguma inteligência artificial ou pegar um texto já pronto aí que aparece em sites cristãos enviesados e só começou a ler sem nem pensar, né? Se for esse segundo caso aí é complicado, né? Demonstra que ele não tem domínio do conhecimento, daquilo que ele vai aprendendo, né? E saber articular isso para argumentar ou para se defender de alguma situação, inclusive. Aí fica complicado. Mas vocês entenderam, ele reconhece que em Levítico Deus instituiu essa questão do sacrifício, criou esse sistema e inclusive orientou, organizou. Como parte de um ritual de expiação e comunhão. Já em Jeremias 7:22, o profeta critica a hipocrisia do povo, que prioriza os sacrifícios em detrimento da justiça e do amor ao próximo. É aqui onde começa a mentira, pessoal. Qual era o ponto central? Deus instituiu o sacrifício ou não? Por que disso daí? Porque há um contraste entre Levítico capítulo 1 e Jeremias capítulo 7. Se vocês lerem Jeremias capítulo 7 até chegarem lá no versículo 22, vocês vão encontrar essa parte que ele disse, de que o povo estava a priorizar mais questão de sacrifício do que propriamente obediência. Porém, o detalhe que ele fugiu é que o ponto central não tem nada a ver com o povo se preocupar mais com sacrifício do que obedecer a Deus. O ponto central simplesmente é Deus instituiu sacrifício ou não. Esse aqui é o ponto central, entenderam? Então a estratégia dela aqui é fugir do foco, tirar a atenção do problema, que é a contradição entre essa ideia do sacrifício, sim ou não, para focar numa outra questão que também está em Jeremias antes de chegar no versículo 22. Ou seja, a estratégia dela aqui, o jeitinho dela aqui foi fugir do problema. O texto não nega a instituição dos sacrifícios, mas enfatiza que eles nunca... Não, o texto nega sim a instituição do sacrifício lá no versículo 22. Nega sim. Ou seja, ele está mentindo e está fugindo do foco principal. Foram o principal mandamento de Deus. A mensagem é que a obediência e a justiça são mais importantes do que os rituais. Nananina não. Não é... vou repetir de novo. A mensagem dessa parte de Jeremias aí, se vocês pegarem do versículo 1 até o 22, vão entender que existe essa mensagem que ele está falando. Porém, no versículo 22, Deus deixa claro, e vou vos mostrar também aqui, que nunca orientou, ordenou, seja lá o que for, instituiu o sacrifício aos antepassados do povo que já estava lá estabelecido na terra prometida. Isso contradiz com o que está escrito em Jeremias. Leia lá, e é isso que o Antônio não fala, né? Leia lá em 1 Samuel 15:22, certo? Daí ele citou 1 Samuel 15:22 como uma passagem que também serviria como reforço para ele fugir do foco principal, que é a contradição entre ordem ou não ordem no sacrifício. Entenderam? Citou uma passagem que não tem nada a ver para conseguir fugir. Bom, então vamos lá abrir a Bíblia, né? Vamos ter que olhar aqui na Bíblia, que é para a gente ficar bem mais embasado no que estou dizendo aqui, no que está sendo dito no vídeo aí. Vamos lá, Levítico, vou ler do versículo 1 até o 9, que é para vocês entenderem que Deus instituiu esta questão do sacrifício, beleza? Então vamos lá. Versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, ou seja, Deus chamou Moisés para baterem um papo. Então o que é que Deus quis dizer aí? Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado, vácuo e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação, e oferecerá da sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto,
para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Aqui, versículo 5, galera. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Entenderam perfeitamente, né? Deus chamou Moisés. Moisés, vem cá. Vou te dar uma instrução aqui para que você possa depois comunicar ao povo aí, ao resto, sobre essa questão do sacrifício. Vocês viram aí, beleza? Deus instituiu o sacrifício, inclusive deu algumas instruções. Só que em Jeremias, se vocês pegarem Jeremias aqui, do versículo 1, leiam do versículo 1 até chegar aí no 22, que é o ponto central que o Antônio mostrou, né? Se vocês lerem, é aquela mesma choradeira de sempre, daquele Deus ciumento, que supostamente é o único Deus, mas que tem ciúme de outros deuses que na cabeça dele não existem, né? Complicado isso aí. Mas enfim, aquela mesma choradeira de sempre, meu povo, fica amando outros deuses, não querem me adorar, e blá 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 e tarará. Só que nessa choradeira toda de Deus aí, que ele ficou falando aí ao profeta Jeremias e tal, chegando aqui quase já, vou ler a partir do versículo 20 até o 22, que é para não fugir tanto do contexto, né? Aqui ele fica falando da sua choradeira e tal. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á, e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse Senhor é o mesmo Senhor, na cabeça do crente médio, é o mesmo Senhor de lá, né, que eu li lá em Levítico, não é? Para o crente monoteísta e cristão é o mesmo Deus, não é? Beleza? Então vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus, o Deus de Israel. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca, Senhor falando, porque nunca falei a vossos pais. Quem seriam os pais? Os antepassados deles, ao qual estão recebendo esse comunicado, não é? Nunca falei aos vossos pais, aqueles antepassados que serão do deserto, que Moisés estava guiando eles. Esses é que são os pais. Nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Que Deus mentiroso esse aqui, hein? Caramba! Então a contradição está entre esses dois textos aqui, que vocês viram em Levítico 1, especificamente o versículo 9, que era para ser mais objetivo lá, e aqui o versículo 22 de de Jeremias. Entenderam o ponto? Tem uma clara contradição aí. E isso remete àquele exemplo que eu vos dei lá no início. O João gosta de maçã, primeira frase. Segunda frase, o João não gosta de maçã. É contraditório isso daí. Entenderam? O Mora disse que o Mora instituiu o sacrifício, orientou até como deveriam fazer com o gado lá e tal. Outrora está dizendo que nunca fez isso. É contradição. Vocês estão vendo como é que o apologeta aí está sendo desmentido? Complicado isso aí, hein? Como diz o nosso querido Sacane. Daí ele disse também em 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Essa passagem que ele citou aqui é para fugir do foco central, que seria a contradição entre aquelas duas passagens que eu vos mostrei especificamente. Mas vamos ler aqui. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, para quem é distraído, para quem é crente, ficou com dúvida e foi ouvir lá aquela apologeta e achou que ele estava falando a verdade, vai se deixar ser enganado
por este versículo que ele citou aqui, que é para endossar a ideia dele que estava fugindo do foco central. Entenderam? Em outras palavras, de nada serve esse versículo para o contexto inicial, que é se Deus instituiu o sacrifício ou não. Beleza? Agora, se a discussão fosse, será que Deus prefere mais a obediência ao sacrifício? Se a discussão fosse essa daqui, aí sim, esse versículo serviria. Aí sim, o versículo 1 até o versículo 19, 19 não, até o 20 por aí, de Jeremias 7, serviria também. Entenderam? Se a discussão fosse essa, se Deus gosta de ser obedecido ou de sacrifício, o que é que ele prefere mais? Entenderam? E contextualizando aqui essa parte de Samuel, que ele não contextualizou, né? O cara fica falando que os ateus aí, o Antônio tirou fora de contexto, mas ele citou uma passagem que nem contextualizou. Viram, né? Contextualizando essa passagem aqui que vocês estão vendo, acontece que Samuel acabou falando tais coisas aqui, porque a priori, a princípio, se vocês virem aqui no versículo 1, aqui, começarem a ler tudo, vocês vão ver que a palavra do Senhor chegou até Samuel, que era um profeta, né, o porta-voz de Deus, e foi conversar até com Saul, né, Saul que seria o rei lá, do povo israelita. E deu uma ordem que era para ele se lembrar lá dos amalequitas, que haviam enfrentado os pais deles lá no deserto quando faziam a travessia, quando Moisés estava guiando o povo. Se lembrar dele para ir lá se vingar e exterminar todos, inclusive bebês recém-nascidos. Sim, Deus deu essa ordem para matarem até bebês recém-nascidos dos amalequitas. E olha que já esses amalequitas já não eram mais os amalequitas da mesma geração que haviam guerreado com os pais dos israelitas aí que estavam estabelecidos já na Terra Prometida. Já era outra geração. E mesmo assim Deus disse para se lembrar e para ir lá se vingar. Só que Saul acabou não matando todos, né? Pegou alguns despojos de guerra também. E isso acabou desagradando Deus. Deus ficou decepcionado com ele. Por isso é que, se vocês fizerem a leitura, vão chegar até lá no versículo 22 e vão entender aquele contexto de Deus falando que, por acaso eu me agrado mais com essas questões de sacrifícios ou a questão da obediência. Entende? Porque Saul não havia obedecido ele ao pé da letra. Nem esse contexto o apologeta lá apresentou. Complicado isso aí. Enfim, vamos continuar aqui. Mas assim, isso tudo é necessário, galera. Que é para desmentir bem mesmo. Tem que desmentir bem, com todos os detalhes, sabe? Porque se porventura ele ver esse vídeo aqui, quero ver ele rebater isso aqui agora, quero ver ele rebater isso, qual é o malabarismo que ele vai fazer? Esses apologetas só ajudam mais a enganar pessoas, ajudam a enganar, porque esse sistema religioso engana muita gente. E o que esses caras fazem é um completo de um desserviço. E eu não estou falando isso só porque eu sou ateu, não. Eu falo isso porque existem também cristãos que são sensatos, que reconhecem esses problemas na Bíblia. Não são fundamentalistas que pegam tudo lá na Bíblia e falam é verdade. Eles reconhecem porque estudam, porque são pessoas que têm a mente aberta. Então, complicado isso aí. Estou falando muito essa frase, hein? Mas enfim, vamos lá. Vamos ver qual é o próximo malabarismo aqui. O 18:20 vai dizer o seguinte: o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Tá, isso daí seria Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20, tá. Assim como a gente vê também em João capítulo 9, onde Jesus diz que o cego não está naquela condição por causa do pecado do pai ou por causa do seu pecado, etc. Então, veja que Deus está falando, né? Tem outras passagens também que endossam isso, que ele jamais vai punir um filho pelo pecado do pai. Não existe isso, né? Porém, Êxodo 25 diz, Êxodo 20, versículo 5 diz: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração. Aí fica complicado. E ainda acrescento, também tem Deuteronômio 24:16, que estaria mais próximo aí do Êxodo, né? Se nós pegarmos o Pentateuco assim e colocarmos em ordem, está mais próximo do que Ezequiel. Em Deuteronômio 24:16 também está a mesma coisa. Era uma lei que Deus instituiu para o povo, de que aquele que pecasse, que pagasse pelos seus pecados, que será o responsável a pagar pelos seus pecados. Então, se o pai pecou, ele que paga pelos seus pecados. Se o filho pecou, ele que paga pelos seus pecados. Nenhum dos dois pode pagar pelo pecado do outro. Cada um se responsabiliza pelo seu. É basicamente isso aí. Agora vamos ver qual é o malabarismo aqui do nosso querido apologeta. Aqui ele contrasta Êxodo 20, versículo 5, onde Deus diz que castiga os filhos até a 3ª e 4ª geração, com Deuteronômio 24:16, que afirma que cada um morre por seu próprio pecado. Opa, Antônio não citou Deuteronômio.
Antônio só citou Ezequiel 18:20. Então, se ele falou de Deuteronômio, que foi algo que eu falei aqui nesse vídeo agora, isso quer dizer que ele deve ter talvez cortado o vídeo, né? Imagino que não deve ter sido numa má intenção, deve ter sido mais para reduzir o tempo, né? Mas deu para entender o contexto aqui. Só que ficou claro que ele deve ter cortado o vídeo aí do Antônio. Êxodo 25 refere-se às consequências naturais do pecado, que podem afetar gerações futuras. E prestem bem atenção nessa parte. Ele não vai trazer um argumento para resolver o problema. Simplesmente vai ler e pronto. Tá, mas a solução não vai apresentar. Prestem bem atenção. Né? Exemplo, vícios, padrões de comportamento. Já Deuteronômio 24:16 trata da responsabilidade individual perante a lei. Não há contradição, mas complementariedade. Como é que isso se complementa? A única resposta dele foi só complementariedade. Como é que isso se complementa? Tem contraste aí. Quem pecou é que paga pelo seu pecado. Deuteronômio lá e Ezequiel. Só que em Êxodo, Deus está dizendo claramente que visita a iniquidade dos pais nos filhos ou carrega o pecado, os problemas dos pais nos filhos também, castiga eles por causa dos pais, na terceira e até a quarta geração. Gente, será que eu tô doido? Esse senhor aqui é um expert em mentir na cara dura, sem expressar nada assim. Será que eu que desaprendi a língua portuguesa, desaprendi lógica, desaprendi as coisas, como é que funcionam as coisas na vida? Eu que estou errado aqui? O texto está tão claro, os textos estão tão claros, o contraste aí está tão claro, que ele vem na cara de pau falar que não tem contradição aí, gente. Eu que estou incrédulo, estou mesmo incrédulo aqui, por isso que eu não estou sabendo nem o que falar diretamente, sabe? Estou incrédulo. A capacidade dele falar isso na cara dura, velho. E tem gente que bate palma, que acredita mesmo. Mas geralmente pessoas que batem palma devem ser desinformadas, estudam menos que ela aí, por isso estão sendo enganados. Ou são aquelas pessoas que realmente estão vendo que tem problemas aí na Bíblia, tem contradições, mas daí querem só ouvir alguma coisa que seja confortante para elas, né? Essas pessoas. Elas querem ouvir o que querem, não o que precisam. Aqui essas pessoas, ouvem o que precisam ouvir. E não há problema em ouvir isso daí. Eu sei, a verdade dói, é amarga, machuca, mas liberta. Ai, velho. Enquanto as ações dos pais podem impactar os filhos, cada indivíduo é responsável por seus próprios pecados diante de Deus. Ezequiel 18:20 reforça essa ideia, mostrando que Deus julga cada um conforme suas ações. Se Deus julga cada um conforme as suas ações, então não haveria motivos de castigar os filhos da terceira até a quarta geração pelos erros dos pais, como está lá em Êxodo 25. Simples o raciocínio, caramba. Caraca, velho. E lembrando, pessoal, como eu já falei, como esse pessoal ateísta, certo? Naturalista, cientificista como Antônio, negam o sobrenatural, a inspiração bíblica, eles vão partir de um ponto puramente material. Então é óbvio que eles vão negar a inspiração bíblica, porque a inspiração bíblica não é que Deus pegou os escritores e usou, possuiu, né, como robô ali. Não, Deus usou também o conhecimento cultural deles. Mas tudo que a Bíblia fala é verdade. Mas tem que se entender e respeitar as formas literárias, as regras de hermenêutica e exegese, que é isso que ele não está fazendo. Todo esse enchimento de linguiça que ele fez agora é para fazer o quê, pessoal? Se você for cristão e está acompanhando agora, presta atenção. Todo esse enchimento de linguiça que ele fez é para te ludibriar, meu querido ou minha querida. É para te ludibriar. Daí começa com essas questões de envenenamento de poço. Mas o ateu, ele vê a Bíblia no ponto de vista materialista, naturalista, então não serve para isso. Ou seja, ele está se colocando numa posição de que ele tem autoridade para tal porque ele é crente, porque ele tem as lentes espirituais para poder ler melhor e interpretar melhor a palavra de Deus, porque ele recebe a presença do Espírito Santo para interpretar melhor, porque a Bíblia é um livro que é sagrado, não pode ser inquestionável, é a verdade absoluta, ou seja, começa a enxertar com um monte de qualidades, mas que no final das contas não passa de uma falácia, que é um argumento circular ou petição de princípio. Inclusive também está usando uma falácia que seria a alegação especial, ou seja, dando um poder extra à Bíblia, um poder que ela não tem, como se fosse algo super verdadeiro e especial, como se não fosse um livro que também estivesse sujeito a críticas e avaliação. Se fôssemos seguir por esse critério, qualquer escrito religioso, por exemplo, denominado sagrado, poderia ser a verdade absoluta, de acordo com os próprios seguidores.
Daí teriam vários seguidores dizendo que os seus livros falam sobre verdade absoluta. E qual deles estaria certo? Se ela acredita num só Deus e supostamente a Bíblia fala sobre um único Deus como ele acredita, como é que ficariam outros livros que falam em vários deuses? Se cada um tem essas verdades absolutas por causa dos seus livros, então existiria conflito de ideias. De quantos deuses existem, por exemplo. E outra, essa conversinha de que, não, o homem natural, o ateu, não sei o quê, não sabe interpretar bem a Bíblia, blá, 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 porque não recebe Espírito Santo, porque é um homem natural. Essa conversa é para boi dormir, gente, porque ele, que supostamente é uma pessoa que teria todas as qualidades para poder interpretar a Bíblia por ser um apologeta, um crente, por estar ao lado de Deus, ele deveria saber que no mundo existem várias denominações cristãs. Está cheio de pessoas aí que têm a lente espiritual para entender a palavra de Deus, que não se entendem na própria palavra de Deus. Daí criam várias vertentes cristãs diferentes, com ideias conflitantes. Uns dizem que Deus é Jesus, outros dizem que Jesus não é o próprio Deus. Uns defendem, nessa questão da Santa Trindade, né? Uns defendem, outros não. Vão ter uns que guardam sábado, outros não guardam. Uns que não doam sangue porque vão usar lá alguns livros do Antigo Testamento ou livros lá de Atos do Novo Testamento, mas outros que já doam sangue. Entende a bagunça que é isso daí? Os caras do lado espiritual não se entendem na palavra de Deus. Mas o cara quer vir acusar aqui um ateu, uma pessoa aqui que é naturalista, né? De não saber interpretar a palavra porque não tem essas lentes espirituais, não está inspirado pela palavra ou alguma coisa assim. Por favor, né? Roda aí um monte de igreja presbiteriana, anglicano, sei lá o que não se entendem direito, o cara quer vir falar isso. Ele está simplesmente analisando de uma forma crua, sem contexto, né, contemporaneidade ali, no que está ali, tá? Se eu te perguntar... Vocês sentiram que ele respondeu alguma coisa concreta mesmo? Nessa segunda contradição? Sentiram mesmo? Sentiram? Teve firmeza aí? Perguntasse, Deus é o único na Bíblia ou existem vários deuses? Certamente você, por ideologia religiosa, vai dizer, não, existe somente um Deus, Deus é único. No máximo você vai falar que tem a Trindade, mas tem a mesma substância, o que seria um Deus só, não é isso? E se você for religioso? Se você for ateu, provavelmente você sabe que isso não é verdade. Porque, veja, acompanhe comigo o trecho de Isaías 44:6, né? Depois tem o 45:7, que vai dizer o seguinte, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Então está falando aqui que ele é o único Deus. Em Isaías 45:7 ele diz, eu crio as trevas, eu crio a luz, eu crio o bem, eu crio o mal, não há outro Deus que faça todas essas coisas senão somente eu, né? Então Isaías 45:7 também vai endossar isso. Porém, quando a gente vai em trechos como Deuteronômio 32, 8 e 9, é dito que o Altíssimo, Elion, ele distribuiu a terra e quem herdou a terra do Deus Elion foi o Deus Yarvá. Ou seja... Viram? Mais de um Deus aí. Primeiro ele citou passagens que demonstram que só existe um único Deus na Bíblia, como Isaías 46, que o Antônio citou. E depois citou Deuteronômio 32, onde um Deus distribuiu terra para outro Deus. Yarvá seria esse Javé, que seria esse, o Deus do cristão hoje, né? Misturado lá com Jesus e sei lá o que, umas paradas aí doidas. Ele herda somente o povo de um outro Deus. Mas em Deuteronômio 4:35 já vai contradizer isso. Olha só. Ao te mostrar essas coisas, Deus quis te ensinar... Herda o povo ou a terra? Não ouvi bem essa parte, melhor voltar aqui para entender se herdou o povo ou a terra. Que o Altíssimo, Elion, ele distribuiu a terra e quem herdou a terra do Deus Elion foi o Deus Yarvá. A terra para o povo. Ou seja, ele herda somente o povo de um outro Deus. Mas em Deuteronômio 4:35 já vai contradizer isso. Olha só. Ao te mostrar essas coisas, Deus quis te ensinar que o Senhor, ou seja, Yarvá, é Deus e que não há outro além dele. E aí nós temos mais uma contradição com Salmos 82, que vai dizer no versículo 1, Deus preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses julga. Então aqui, novamente, a Assembleia de El, né? Onde você vai ter ali o Deus Elohim, vai ter os outros deuses ali na Assembleia. Entenderam? Tem passagens que demonstram que só existe um Deus, tem passagens que demonstram que existe mais de um Deus na Bíblia. E o cristão vem com essa conversa de que o cristianismo é monoteísta.
Por isso é que por isso é que os judeus ortodoxos não acreditam nessa conversa. Islâmicos também não acreditam nessa conversa daí. Então aqui ele cita Isaías 44:6 e 45:7 para afirmar que Deus é único, mas contrasta com Salmos 82:1, onde Deus preside uma assembleia de deuses. Tá? É muito comum, certo, pessoal, nós vermos nesses vídeos céticos, ateístas aí, principalmente desse pessoal aí do YouTube, que está na modinha, né, fazer esses vídeos criticando a Bíblia ou alegações contra a Bíblia. Tá na modinha criticar a Bíblia. Isso aqui é uma crítica à Bíblia. Quer dizer, crítica não, uma análise crítica da Bíblia. O termo correto seria isso aqui, uma análise crítica da Bíblia. O surgimento da Bíblia, de Conrad Smith, Jens Schroeder e Jens Schroeder. Agora ele pergunta, apologeta, isso também é modinha aqui? Porque isso aqui desmente com historicidade, com achados arqueológicos e afins, desmente o teu fundamentalismo de achar que tudo na Bíblia é verdade, como o senhor disse um pouquinho atrás. Isso é trabalho acadêmico. E não tem essa de que não são ateus que querem destruir a palavra de Deus. Pesquisa quem são essas pessoas aqui. Pesquisa se existem outras pessoas que são crentes também, que são acadêmicas e têm esse ponto de vista crítico, beleza? É só pesquisar, apologeta. Isso aqui é modinha de YouTube. A Bíblia Desenterrada, de Israel Finkelstein e o Neil Asher Silberman. Isso aqui é modinha de YouTube. Também são acadêmicos. Com arqueologia, trabalho acadêmico, desmentem o fundamentalismo que o senhor acredita. Deixa eu pegar mais aqui alguns. Crítica textual da Bíblia Hebraica, de Manuel Tove. Isso aqui é modinha de YouTube. É modinha? Aqui, ó. Manuscritos do Novo Testamento. Uma introdução à paleografia e à crítica textual. Isso aqui também é modinha de YouTube. Apologeta. Isso é modinha. Trabalho acadêmico. Ou seja, esses livros aqui que vos mostrei, e existem inúmeros outros por aí, vários, até tem mais outro aí que eu esqueci de pegar para vos mostrar, mas enfim, tem vários outros, né? Esses livros aqui servem como base para a gente trazer algumas questões bem embasadas aqui no YouTube, e que inclusive o Antônio também usa, para argumentar, para trazer pontos de vista críticos com relação à Bíblia. A questão é, esse fundamento aqui, que é usado para a gente construir nossos argumentos e desmentir o fundamentalismo religioso da sua parte, é modinha de YouTube? Complicado, né? Tudo no intuito de ganhar like, né, pessoal? Clickbait, nessa questão forçada, né? E isso tudo já foi respondido no meu blog aqui, tá? Bom, ele tá no YouTube. Tá falando sobre uma figura muito conhecida no mundo ateu, no Brasil, com o intuito de ganhar like também. Beleza? Essa conversa de que estou no YouTube somente para passar conhecimento, somente para falar de evangelho, isso é conversa para boi dormir. Se a pessoa está no YouTube, produz conteúdo, fica pegando pessoas que têm canal grande com o intuito de querer aumentar as visualizações, porque o objetivo é mesmo esse, né? Falar alguma coisa da pessoa e tal. É para ganhar like também, né? Então, por favor, apologeta, deixa de ser hipócrita, meu querido. Eu também estou aqui para ganhar likes e tal. E em conjunto trazer também o conhecimento por parte do ateísmo, desmentir a Bíblia e por aí vai. É assim que as coisas funcionam, meu filho. Tem que ser sincero. Salmos 82:1 usa linguagem poética e metafórica para descrever a supremacia de Deus sobre todas as potências espirituais. Vocês vão ter Deuteronômio 13, onde Deus estava proibindo o seu povo de adorar outros deuses. É um tanto engraçado. Vê só, na visão do apologeta só existe um único Deus na Bíblia, né? E é um Deus real mesmo, que está por aí, é onipresente, está em todo lugar, enfim. Para ele, esse Deus se entende como o único Deus. Então vamos fingir mesmo que esse Deus existe aí. Tá lá esse Deus, ele se entende como o único Deus. Se ele tem consciência de que ele é o único Deus, por que ele estava inspirando homens na Bíblia a escreverem deuses, outros deuses? Por que em Deuteronômio 13, o tipo de linguagem que ele inspirou o homem a escrever lá
ele não ia adorar outros deuses. Se ele simplesmente tem consciência que não existem, por que simplesmente não usou um termo mais explícito? Esses deuses inexistentes. Entendeu? Em nenhum momento também deverá se preocupar, porque nós vemos que esse Deus é ciumento pra caramba. Vocês viram lá em Jeremias 7, né? Ele chorando aí, esse povo, não sei o que, minha ira cairá sobre vocês não me adoram. Em Êxodo lá ele mata o povo porque estava desobediente, sei lá o que, estavam fazendo culto a gados aí, bezerros de ouro. Que tipo de ciúme é esse para outras entidades que esse mesmo Deus sabe que não existem? Esse é tipo um cara ficar totalmente bolado, ciumento e chegar a assassinar sua namorada. Porque a namorada inventou um amante imaginário. Entendem? Ou porque a namorada sonhou com um outro homem. Daí o cara fica com ciúme e mata a namorada. Ah, você sonhou com outro homem, você me traiu no teu sonho. Ah, você tem um amante imaginário, então eu vou te matar por causa disso. Isso é loucura, gente. E é uma coisa que ele nem percebe, né? Ou talvez percebe, mas fica escondendo aí, porque senão... Enfim. A Bíblia consistentemente afirma o monoteísmo, Deuteronômio 6:4, mas reconhece a existência de seres espirituais, anjos, demônios, que não deuses, são retratados como deuses. Não são deuses no sentido absoluto. A Assembleia Divina é uma forma literária para destacar a autoridade de Yahvé sobre todas as criaturas, não uma afirmação de politeísmo. Tá? Trabalho acadêmico, Francesca Stravacopolo, Deus, uma anatomia. Vocês vão ver esse politeísmo desse Deus da Bíblia aqui, beleza? Também analisam textos lá com a língua original, tal, textos de povos próximos aí que influenciaram Canaã, que influenciaram Israel do norte. Ó. Suelen Monteiro de Matos é uma reverenda da igreja presbiteriana. Eu tinha falado luterana aí no vídeo passado, né? Mas é a igreja presbiteriana. As sagradas de Asherá e o de Revaviré aqui, ó. Asherá era uma deusa adorada lá na antiga Israel. Uma das deusas aí. Tinha vários outros lá de Ugarite também, que eram de Canaã. Complicado, né? O trabalho acadêmico de uma reverenda, uma cristã. Está demonstrando politeísmo no Antigo Testamento. Nada de monoteísmo, hein? Mark Smith. A história primitiva de Deus. Politeísmo em Ugarite, em Canaã, onde estava lá o reino de Israel, né? Onde posteriormente se formou o reino de Israel. E fala da Bíblia aqui, cita passagens da Bíblia aqui também, além de outros achados, textos em cuneiforme lá de regiões próximas, né? Falavam desses vários deuses aí. E guardei para o fim esse daqui, ó. Em busca da origem de Gênesis. Do Gênesis, desculpa. Em busca da origem do Gênesis. De Fábio Sabino, professor Fábio Sabino. Aqui também demonstra essas palhaçadas que foram ocultadas aí na Bíblia, que você acredita, ó apóstolo, de que só existia um Deus. Nesse livro aqui ele também aborda sobre essa questão do politeísmo lá. Inclusive fazendo exegese, pegando mesmo os textos bíblicos aí, fazer a exegese de como é que é no hebraico e tal. E demonstrar gramaticalmente o que é que realmente está escrito aí. Aqui, esse livro aqui, ó, do Fábio Sabino. E o cidadão vai me falar que tem monoteísmo na Bíblia de ponta a ponta. Por favor, né? Falácia circular também e tal, né? Já falamos muito sobre isso, pessoal. Já temos muitos artigos com fontes acadêmicas, tanto no blog... Não, mostra agora nesse vídeo aqui. Quero ver agora. Ele nem vai mostrar. Tá? E como aqui no canal, também falando sobre isso. Eles sempre tentam jogar lá Deuteronômio, né? 32:8, talvez vamos falar sobre isso. Talvez vamos falar sobre isso. Por que não aproveitou para falar no momento aí, hein? Meu querido apologeta, se você é tão sabido da palavra de Deus, se você é um homem que tem as lentes espirituais para interpretar a palavra de Deus, para fazer a exegese verdadeira, por que você não falou aí na hora sobre Deuteronômio 32? Para quem esqueceu, Deuteronômio 32 é aquela parte que o Antônio disse que El Elyon, acho que era El Elyon, né? Distribuiu as terras para os filhos de Javé, alguma coisa assim. Mas é uma parte que demonstra que tem mais de um Deus, tem 2 deuses aí. Na Bíblia, em Deuteronômio. O que acontece, galera?
Vocês já devem ter ouvido falar dos manuscritos do Mar Morto, não é? Imagino que alguns de vocês, a maioria já deve ter ouvido, né? Para quem acompanha aqui o canal ou canais que têm propostas parecidas. Então, os manuscritos do Mar Morto contêm vários textos aí, a maioria até do que tem no Antigo Testamento. E eles são mais antigos, são textos mais antigos possíveis que se tem, que remeteriam aos textos que tem no Antigo Testamento. A maioria, pelo menos. Beleza? Entenderam essa parte? Eu estou falando para quem não sabe. E acontece que antes de acharem esses manuscritos, que eram mais antigos, textos mais antigos, só se tinham textos massoréticos, que eram lá do período medieval. Textos do Antigo Testamento, só que estavam já nas mãos dos cristãos. Beleza? Então, esses textos aí em hebraico eram os mais antigos, só que eram da Idade Média. E eram cópias de outros textos que foram feitos, só que não se tinha materialidade. Daí descobriram esses manuscritos do Mar Morto, que eram textos mais antigos do que esses textos massoréticos aí. Beleza? Então, você tem que voltar lá no mais antigo, porque quanto mais antigo, mais próximo do que realmente estava tentando ser transmitido, né, por mensagem. Então eles voltaram lá naqueles textos mais antigos que acharam dos manuscritos do Mar Morto, conseguiram achar lá Deuteronômio 32, e lá no hebraico estava dizendo mesmo isso daí, que um Deus ofereceu herança para outro Deus, em Deuteronômio 32, que o Antônio citou lá. Isso no hebraico, quando foram traduzir. Entenderam? Só que, nessas Bíblias que nós temos hoje, que já são tradução da tradução, que chegou em português, eles foram omitindo essas coisas e deixando, por exemplo, só um único Deus, entendimento de um único Deus. Então, quem lê só no português vai achar que nessa parte do Deuteronômio está falando de um único Deus. Mas não. O bom também é que, apesar dessas traduções que nós temos hoje em português, que tentaram ocultar essa variedade de deuses que o povo adoravam, normalmente, sem problema nenhum, ainda deixaram passar algumas coisas, como, por exemplo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aí está falando de um politeísmo, é de vários deuses. Vocês podem ver isso, inclusive, também a interpretação exegética dessa parte que eu disse aqui no livro do Fábio Sabino, Em Busca da Origem do Gênesis. Deve estar nas páginas 100 e alguma coisa. Faz um tempinho que eu dei uma olhada rápida, esqueci mesmo uma página. Mas nas páginas 100 e alguma coisa. Fala sobre isso. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Também é um politeísmo envolvido aí, galera. Não tem nada a ver com esse plural. Caraca, minha língua tá muito travada hoje. Não tem nada a ver com esse tal de plural majestático, alguma coisa assim que dizem, né? Que os cristãos lá inventaram. Acho que foi Filo responsável por isso. E os outros cristãos acabaram adotando, né, essa ideia. Não tem nada a ver com isso daí, que esse tal de plural majestático fala de Jesus estar lá no façamos ou não se tornou como um de nós. Não tem nada a ver com Jesus aí, ou o Espírito Santo, alguma coisa assim. Alguns judeus até interpretavam isso como se fossem outros seres celestiais, né, como os anjos, por exemplo. Mas não. É que por questões gramaticais, que eu não me lembro exatamente dos detalhes, até poderia ter lido antes, né, ou deixar a página aberta aqui para vos comunicar aqui, mas por questões gramaticais, por uma questão de léxico também, de um léxico, que esqueci também o nome, galera, realmente esqueci. Se eu procurar aqui, vou levar um pouco de tempo aqui, quero ser dinâmico. Não tem como aquilo ser um plural majestático, né? Não tem como. E sem contar também que, como houve o exílio babilônico realmente, e esses textos do Pentateuco foram sendo elaborados nesse período, não livros por inteiro, alguns textos daqui, dali, Gênesis e tal, não sei o quê, como eles foram sendo elaborados nesse período aí e tal, né? Mais ou menos aí também já o período que pós-exílico, eles carregaram toda uma cultura, toda uma identidade babilônica, adaptaram para deles. Os babilônios eram politeístas, por isso é que nós vemos essas partes aí na Bíblia dizendo façamos o homem conforme a nossa imagem, quando eles estavam tentando, os judaítas estavam tentando criar a própria identidade deles, só que carregaram algumas coisas dos babilônios, beleza? E também tiveram a influência do zoroastrismo, porque depois Ciro libertou eles, ou seja, os que estavam lá dominando eles é que acabavam influenciando eles até em questões de religião. Eu falei demais aqui, mas é necessário trazer esse tipo de informação, que é para contextualizar e deixar tudo bem claro, galera. Porque senão ficam caindo em conversa de fundamentalistas como o nosso queridinho apologeta aí, né? Que está tentando desmentir um vídeo mentindo. Onde fala sobre essa assembleia, Deus preside, ali Deus... ele tá gaguejando? Relaxa, filho. Elion, tá? Deu a Yahvé a sua porção. Já explicamos sobre isso, pessoal. Trazemos conteúdo aqui, inclusive do inglês, do Inspire Philosophy e outros, tá? Para vocês aqui estudarem e terem conhecimento.
isso que ele não falou, porque é muito provável que ele sabe mesmo, da verdade, é o que eu vos falei aqui sobre essa questão dos manuscritos do Mar Morto. Talvez deve ser o motivo dele justamente não ter falado nesse vídeo, sendo que poderia simplesmente falar, já que o objetivo dele é desmentir o Antônio. Certo? Te perguntasse se Deus manda matar. Eu vou parar por aqui que é para não estender demais o vídeo. Então o vídeo parou aqui nessa parte de Deus manda matar ou Deus mandou matar ou não mandou matar, né? Essa é a próxima contradição, beleza? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo aqui. Espero que realmente tenha agregado em alguma coisa. E que tenha feito também vocês entenderem, principalmente vocês cristãos que estão olhando aqui, meus queridos. Espero que esse vídeo tenha feito vocês entenderem que não dá para cair em conversa de qualquer apologeta. É só lábia que usam por aqui, beleza? Você tem que ser uma pessoa crítica com relação à sua própria crença. Porque senão só vai ser mais um gado. Um gado do sistema religioso. Quando ficam colocando essa ideia de que se você questionar, se você pensar um pouco fora da caixa, é porque o diabo está te influenciando, é uma forma de controle, entende? Estão mexendo com o teu psicológico, com a tua parte emocional, que é justamente para você não sair desse sistema religioso. Então se liga, meu querido. Não há problema em você crer em alguma coisa. Não há problema nisso daí. O problema é se basear numa religião tão arcaica, mas tão arcaica e expansionista, que tenta mudar a vida dos outros como mudou bastante no passado, quando houve essa expansão aí do colonialismo em vários lugares do mundo e, consequentemente, também o cristianismo. Entendem? O objetivo é você ser uma pessoa mais livre. Você pode crer. Capite? Então é isso aí, galera. Até a próxima, vamos continuar aqui dessa parte. Vou continuar desmentindo aqui o apologeta. Grande abraço a todos, valeu e até mais.